boa noite, família aí lá, Science Life. Hoje, obrigado doutor. aí pela participação. Bom, vocês me apertaram sem me abraçar, né? Deixando por último, depois dessas 2 aulas aí, achei que ia falar pouquinho, ainda me deram o Genolife para falar, né? Então, a gente vai ter que falar dos 38 ativos aqui. Eu acho que quem quiser tomar um café aí... Tô brincando, gente. Bom, o objetivo nosso aqui, pessoal, é tentar ajudar vocês, né, na comunicação e tentar fazer esse link, né, dos produtos com o que a gente pode passar para quem vai comprar esses produtos nossos, né? Então, assim, eu tentei simplificar ao máximo o que eu gostaria de falar. Hoje, o Genolife, que é esse ativador da proteína NRF2 e NRF1, né, a gente fala que é um antioxidante, né, que é um fator de transcrição que vai regular mais de 2.500 genes. E quando a gente fala isso, a gente tem que ter a propriedade para entender o que isso significa, né? Então, para vocês entenderem, o nosso corpo humano, o nosso DNA, ele tem cerca de 25 mil genes, e nem todos estão ativos, né? Hoje, o mais importante do que a genética é o que a gente chama de epigenética. É o que a gente faz que vai influenciar na ativação ou não de determinado gene, entendeu? Então, esse NRF2, ele é uma proteína que regula a ativação e desativação de um monte desses genes. Tá? E vocês veem que são 38 ativos, então não é um ativo único que vai fazer essa regulação. E o Luiz Ogéia conseguiu juntar, quando eu li aqui todos os ativos que tem, e alguns blends até, eu falo assim, isso aqui é o que eu passo para os meus pacientes. Só que a diferença é que eu tenho que dar 10 cápsulas por dia, desse tamanhão, sem gosto, para o paciente se sentir bem. E o perigo do Genolife é você começar a tomar um monte desse aí pensando que é bala, né? Por causa do sabor dele, que é muito bom. Tá? Doutor, só uma pergunta. Desculpa interromper, tá? Você me contou esses dias, né, da prescrição, da manipulação e tal. Quanto mais ou menos, né, que ficava o preço, né, nem sendo completo a quantidade de ativos, mais ou menos quanto ficava o preço, né, com essa construção desse produto? Olha, para 2 meses, tá, com tudo que eu prescrevo, dá em torno de R$800. 800, R$900. Uns 400? Então, assim, porque qual é o problema? O problema quando você manda para uma manipulação é o custo da produção, não é nem do produto, é de você mandar para a produção, que fica algo quase de manufatura. Quando você produz em larga escala, esse custo da produção você consegue retirar, né? Então, por isso que não é que o produto não seja bom porque ele é barato, ele é muito bom, a matéria-prima é importada, mas o benefício é que você faz isso em larga escala e industrializa isso, né? Então, tem esse benefício. E aí, então, pessoal, assim, quais são os benefícios, né? Vocês já leram aí a cartilha técnica, mas, assim, ele é um antioxidante, um anti-inflamatório, né? Ele diminui esse processo inflamatório, ele aumenta a nossa imunidade, mas como que ele faz isso? Para vocês entenderem, eu vou começar do básico, tá, pessoal? A gente tem 3 grandes macronutrientes, né? Carboidrato, que no final vai virar glicose, que é usado como fonte de energia. Gordura, que a gente vai utilizar também como fonte de energia, ou como utilizado na produção de hormônios, tá? E na produção das células também. E proteína, que no final, é o que a doutora Fabiana falou, vai virar aminoácidos para produzir músculo, osso, anticorpos, né? Só que a gente não precisa só desses 3. A gente precisa do que a gente chama de micronutrientes, que são as vitaminas, os minerais, né? Alguns ativos que estão em algumas ervas. Eu lembro de um livro que eu li, chamado Sapiens, alguns já devem ter lido, né? Que fala que há mais de 2 milhões de anos atrás, a gente foi reduzido a quase 3 mil seres humanos apenas. Nesses 3 mil seres humanos, eles sobreviveram para virar hoje o que a gente tem nesse mundo. E naquela época não tinha remédio. O que tinha para curar, para salvar vidas, para antioxidar, eram ervas.
né? Então, hoje, o movimento da nossa medicina, da medicina integrativa, é tentar utilizar a coisa mais natural possível. E quando você olha os suplementos, os ativos que tem no Genolife, tem todo o sentido. Tá? Eu vou começar falando das vitaminas do complexo B aqui, vou falar especificamente de uma agora. Tem B1, B2, B3, B6, B12, mas principalmente a B12, que ela está relacionada com aumento de risco cardiovascular, com trombose, com aborto espontâneo, entendeu? A deficiência de B12, ela aumenta o risco de um câncer. E a maioria das pessoas não sabe por quê. Porque quando a gente ingere proteína, pessoal, a gente produz um aminoácido chamado homocisteína, tá? E essa homocisteína, ela em alta concentração no sangue, ela vai acabar fazendo trombose e inflamando o nosso vaso sanguíneo, tá? Então, quando a gente usa a suplementação de B12 aí, e a maioria, 90% da população tem deficiência de B12, tá? A gente consegue abaixar esses níveis de homocisteína e fazer a metilação da célula, tá? Então, assim, qual é o grande lance? Quando a gente fala em oxidar, as pessoas pensam, o que é oxidar? Oxidar é envelhecer. O ser humano, ele não envelhece, ele enferruja, que é o quê? Que é oxidar. Quando a gente começa a usar antioxidantes, a gente está ajudando a reparar aquela célula, reparar o dano do envelhecimento, tá? Então, por isso que é muito importante o Genolife, tanto para quem tem alguma doença crônica, quanto para quem não tem doença crônica. Porque nem sempre o sintoma de doença vai vir num papel. Às vezes é um cansaço, é uma insônia, é uma fadiga, é uma indisposição, é uma baixa de libido, né? Tudo isso são sintomas de uma oxidação exagerada ou de uma inflamação exagerada. Muitas pessoas falam assim, eu não sou inflamado. Você que não sabe, né? Porque na alimentação que a gente tem hoje, com excesso de trigo, excesso de glúten, leite, né, o álcool, a noite mal dormida, um intestino inflamado, uma boca cheia de inflamação, você tem inflamação crônica, mas é subclínica, não é uma doença instaurada, né? Então, o Genolife, ele vem por conta disso. Outras coisas que tem ali que me chamaram a atenção, vitamina D, tá? Vitamina K. Vocês sabiam que muitos pacientes são hipertensos por deficiência de vitamina D, por deficiência de magnésio, né? E a gente começa a dar remédio antihipertensivo. Em vez de corrigir a causa, a gente fica amenizando o problema, né? Então, assim, qual é o cuidado que eu falo para vocês quando começarem a usar Genolife ou indicar Genolife para alguém? Principalmente se alguém que usa remédio para diminuir a glicose, remédio para baixar a pressão arterial. Cuidado, por quê? Os ativos que tem aqui, como o extrato de alho, né, astaxantina, licopeno, tá? O NAC, que é o N-acetilcisteína, tudo isso ele vai causar uma antioxidação, uma anti-inflamação e a pressão do paciente vai normalizar. E quando a pressão do paciente normaliza e o paciente está usando antihipertensivo, a tendência é a pressão dele começar a baixar e ele passar mal. Então, não é que o Genolife faz a pessoa ter sintomas de mal-estar, de hipoglicemia. É porque provavelmente está corrigindo a causa do problema e aí você tem que começar a tirar o remédio. Então, olha a importância desse produto para a saúde cardiovascular como um todo, né? Curcumina que tem aqui, gente. Curcumina é um dos maiores antioxidantes e anti-inflamatórios naturais que existem na natureza. Não é à toa que na Índia é o país onde tem menor incidência de Alzheimer, de Parkinson, de demência. Por quê? Eles comem curry, que é a cúrcuma, no café da manhã, no almoço, na janta. Então, eles não têm essa oxidação, né? O N-acetilcisteína, o NAC, que tem aqui, ele é um potente formador de glutationa. A glutationa no intestino, ela melhora a absorção dos micronutrientes. Então, olha como você usar a Genolife, você vai ajudar a melhorar a absorção dos micronutrientes. Eu vejo muito paciente reclamando assim, eu não aguento ficar sem comer, que eu tenho muita fome, né, que me dá ansiedade.
mas será que você está comendo mesmo? A doutora Fabiana pode até explicar isso melhor depois. Porque com essa inflamação intestinal, você pode até estar evacuando normalmente, mas a gente não pode esquecer que a principal função do intestino não é ser excretora das fezes, ela ser absortiva dos micronutrientes, né? Então, olha como tem vários... o resveratrol, então. O resveratrol é uma coisa que ajuda muito na evitar também a oxidação dessas células. E quando a gente fala de oxidação, gente, hoje esse tema é muito batido. Mas de onde veio isso, né? Eu me atrevo a dizer que foi em 2016, quando um japonês, né, um pesquisador japonês, conterrâneo nosso, Kagawa, chamado Yoshinori Osumi, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina ao descrever a autofagia. O que é a autofagia? Quando a pessoa entra em jejum, o nosso corpo começa a eliminar, a reparar ou eliminar células senescentes. O que é uma célula senescente? É uma célula que a gente apelidou ela de célula zumbi. Toda célula nossa, ela tem um início de vida, ela fica reprodutiva e depois ela para de ter atividade, mas ela não morreu, ela está lá envelhecida. E essas são as principais células que vão causar uma transformação na sua mutação e causar um câncer. Então, quando você repara essa célula ou você faz a autofagia dela, entendeu? Você reduz a chance de câncer. Tem muitos estudos aí na PubMed, ouvi alguém falando do PubMed, sobre vitamina D, cúrcuma, no tratamento de câncer, no tratamento auxiliar do câncer. E tem tudo isso aqui, no Genolife, entendeu? Então, assim, foi uma formulação muito bem pensada, pessoal. Então, o que eu queria passar para vocês? Quando vocês forem oferecer um produto como esse, como o Genolife, tenham na cabeça isso, entendeu? Que é um anti-envelhecimento, né? Que ela vai ajudar a corrigir a pressão arterial, vai ajudar a reduzir os níveis de glicose, tá? Então, o paciente pode, inclusive, começar a passar mal. Se ele é hipertenso, se ele é diabético, faz uso de medicamento, isso pode realmente controlar ele, tá? É claro que depende de outros fatores, né? Mas, assim, o ponto que eu queria chegar é justamente esse, entendeu? Então, a reparação do nosso DNA, né, a antioxidação, a ativação desse NRF2 vai fazer com que ocorra uma farmacogenômica do nosso DNA, modulando nossos genes, entendeu? Eu não sei se eu fui claro, eu não tenho, claro. Eu não vou me estender para que essa informação fique captada com vocês, né? Foi excelente a informação, né? Porque o que o pessoal está acompanhando no dia a dia, doutor Rafael, é exatamente essa questão, pessoas com enfermidades, né, que estão retrocedendo, né? Pessoas que tinham realmente o nível de pressão alta, que estavam com o nível de açúcar alto, né? Pessoas que sentiam dores no corpo. Então, assim, hoje a gente tem visto tudo isso e a importância de vocês passarem o que esses ativos trazem de benefícios e que isso não é um milagre, né? Isso é realmente ativos estudados, comprovados cientificamente, que trazem esses benefícios e que trazem esse retrocesso para as pessoas, né? Eu não gosto de fazer muitas citações, mas aqui nós temos casos de inúmeras pessoas aqui já na sala, né, que tem tido esse retrocesso de enfermidades com Genolife NRF2, né? Mas tem algumas perguntas ali no chat, e essas são as perguntas de prova. Rogé, já comprou os coletes à prova de bala para nós? Eu, na verdade, resolvi comprar um Urutu, tanque de guerra. Um colete não vai dar mais. Porque, pelo menos, dentro desse tanque de guerra,
dá para nós estarmos todos juntos, os doutores, todos juntos, entendeu? No evento, nós já vamos chegar de blindado, não tem como. Vamos chegar de... Mas, vamos lá que o... desculpa, Everton. Rapidinho. Quando você estava lendo as perguntas, né, a Leci, ela esteve hoje no escritório, levou umas 10 pessoas que já de grande bagagem do multinível, né? E uma dessas pessoas, ela tinha dor crônica de cabeça há 25 anos, tomava remédio diariamente para essa dor de cabeça, que assim, explodia a cabeça dela diariamente, ela tomava remédio há 25 anos, né? E com o Genolife parou, ela estava com problema para dormir, ela com o Calmiti resolveu, né? Então, assim, a gente fica impactado, né? Porque é muito rápido o que está acontecendo na vida das pessoas com o uso dos produtos. Então, hoje, assim, umas 10 pessoas que estavam lá, né, já tinham vários depoimentos novos, né, que o pessoal vai começar a gravar vídeo para soltar para a gente aí. Né? Assim, a gente está muito feliz com o resultado dos produtos. Maravilha, Weber. Mas, assim, doutor Rafael, perguntaram com relação à proteína spike. Uhum. Efeito Genolife na proteína spike. Olha, a gente vai politizar isso aqui, mas assim, não tem estudo, né? Assim, para a gente comprovar cientificamente, mesmo porque ainda é uma coisa nova, né? Mas com certeza, qual é o problema, né? Quando a gente fala em vacina ou no COVID com relação à proteína spike, é ativar o processo inflamatório. E se você tem ali ativos que vão ser anti-inflamatórios, com certeza, né? Na teoria, isso vai ajudar muito a diminuir o processo inflamatório. A dor crônica também é um sinal, é um sintoma de um processo inflamatório, né? Eu lembro de uma pergunta aqui que colocaram que a pessoa está muito magra, né, e tem dificuldade de engordar, será que ela pode tomar o Genolife? Se a causa do emagrecimento dela é um catabolismo tão grande por um processo inflamatório crônico, talvez ela até, e com o benefício do NAC, da glutationa em desintoxicar as células do intestino, talvez isso ajude até na melhora da absorção dela dos nutrientes. Então, assim, não é que o Genolife emagrece, ele vai emagrecer quem está inflamado e quem está inchado. E vai engordar quem está com o intestino inflamado e todo intoxicado, entendeu? Vai melhorar a absorção dos micronutrientes ali. Agora, na proteína spike, é isso. Em teoria, tem todo um racional de benefício ali, entendeu? Nós pegamos um caso à parte, não fazendo parte do nosso corpo científico, um médico que falou, inclusive, e eu não quero politizar o assunto, né? Mas com relação hoje existe esse debate com relação à vacina, né? E ele disse, né? Os defensores da vacina, ok, estão vacinados, né? E a tendência natural do Genolife seria anular os efeitos negativos aí que a vacina poderia ter, né? Isso, claro, como você falou, é a teoria baseada nos ativos que o produto possui, né? Olha, Rodrigo, lá no meu consultório, eu trato muito paciente de pós-Covid, entendeu? Tiveram Covid há 2, 3 meses atrás. Chega com fadiga, dor crônica, sabe? Indisposição, insônia. E o que eu uso nada mais é do que isso aqui. NAC, cúrcuma, B12, entendeu? Porque não tem analgésico, e a doutora Maíta está aí para poder falar, né? E antidepressivo para tratar a síndrome pós-Covid. Né? Você trata corrigindo o desequilíbrio metabólico que a COVID trouxe ali. Né? Então, assim, tudo isso aqui, ó, astaxantina, licopeno, zinco, vitamina D, K2, né? Então, é isso que a gente utiliza no tratamento da pós-Covid. Então, em teoria, aqui tem tudo que a gente precisa realmente, né? Maravilha. Sei que já existem diversos estudos, e essa parte foi algo que a gente também já estudou bastante, mas com relação às doenças
neurodegenerativas. Teve uma pessoa que perguntou no chat com relação ao Parkinson e outra pessoa perguntou com relação ao Alzheimer. Uhum. Tudo eu acho que depende muito também, Rodrigo, do tempo de evolução dessa doença, né? Acho que a Maíta aí depois pode dar uma fala também, mas assim, se é um quadro inicial, né? Se já é um quadro já mais antigo, arrastado de um Alzheimer, de um Parkinson, o que a gente vê é que muitas pessoas melhoram simplesmente suplementando algumas vitaminas do complexo B, a B12, né? A B12, pessoal, ela é muito ligada na produção de energia, né? E na sinalização dos neurônios, tá? Então, quando você suplementa a B12, às vezes você vai diminuir a ansiedade, vai melhorar quadro depressivo, quadro de demência. Então, muitos diagnósticos aí de Alzheimer, às vezes, era deficiência de B12. Entendeu? Mas eu como carne. Mas será que seu intestino tá bom? Então, eu volto a falar, né, da cérebro, intestino e coração. Tá tudo ligado. Né? Então, assim, depende, tá? Quem fez a pergunta aí com relação ao Alzheimer, sempre, assim, esses micronutrientes, mal, eles não vão fazer. E pode, às vezes, corrigir um defeito que é pontual ali, que pode melhorar muito a qualidade de vida. Talvez não cure o Alzheimer, não cure um Parkinson ou uma polimiosite. Mas, assim, também, qual é o tratamento 100% eficaz para Parkinson, Alzheimer e polimiosite? Não tem, entendeu? Então, assim, esses suplementos você pode usar assim com segurança. Isso aqui está na natureza, não é uma coisa sintética que vai causar um efeito colateral e um dano maior ali, né? Então, assim, use e veja qual vai ser a resposta dessa pessoa, né? Mas é claro, se está num quadro já avançado, pessoal, aí, assim, às vezes o dano neurológico já foi tão grande que aquele neurônio lá, como a gente sabe, dificilmente vai recuperar, né? Então, tudo depende também do tempo de evolução. Então, o recado é o quê? É não esperar chegar lá, né? Se você começa a usar um Genolife quando você não tem Alzheimer, não tem Parkinson, né, a chance de você evoluir com um estágio final de um evento neurológico é muito menor. Eu falo que, assim, Alzheimer, Parkinson, polimiosite, é tudo um nome bonito, né? É uma doença final, um estágio final de uma doença. Tá? Então, assim, se a gente consegue prevenir que isso aconteça, existem mais de 4.000 doenças, né, descritas. O médico não sabe o nome de tudo, gente. O que adianta você descobrir que você tem uma neuropatia do não sei o que, se não tem um tratamento? Por que você, em vez disso, você não tenta repor o que está faltando e ver se vai melhorar, né? Então, acho que o Genolife, ele veio justamente para isso, para quem tem saúde manter, quem ainda não está doente, evitar que fique, e quem está doente, tentar melhorar. Mas, assim, não existe milagre, né, pessoal? Então, assim, quanto mais você prevenir, melhor. E até porque, né, doutora, e a doutora Maíta também sabe disso, que muita dessas doenças do sistema cognitivo, na verdade, é falta de zinco, selênio, potássio e magnésio, que nós, né, o ser humano, ele não costuma tomar magnésio, e o magnésio é muito importante, né? E o Genolife, ele contém alta concentração de magnésio, zinco, selênio e potássio também, não é verdade? Sim. Então, isso é muito importante, ligado aos outros ativos que são colocados nele, inclusive porque se a pessoa ela chega a ficar enferma, é porque as suas células estão sofrendo a senescência celular, estão envelhecendo, estão oxidando, estão recebendo ataques de radicais livres diariamente e não conseguem se defender. O Genolife, quando ele ativa o NRF1 e NRF2 protein, o que ele faz? Ele vai ter uma célula que estava entrando em senescência celular voltar a ser uma célula saudável, né? Então, é o que o doutor disse. Nós temos que suplementar, né, para não adoecer. Uma coisa que eu ouço falar muito, né,
e que é a pura verdade. A gente não é o que a gente come, a gente é o que nossa comida comeu. Sim. Só que hoje a nossa comida não tem mais todos os nutrientes que a gente precisaria. Exato. Né? Então, assim, a galinha que cisca, ela vai ter muitos micronutrientes. A galinha de cativeiro que só come milho, no final ela é o quê? Um milho, né? Pensando assim. Né? E ainda pode ser um milho transgênico, gente. Então, tá, Meu Deus do céu! Eu vou ter que comprar 2 carros blindados agora. Agora tem que comprar 2. Um só não vai dar. Não tem como a gente ter saúde com a alimentação de hoje. Né? Você vai falar assim, mas eu sou vegetariano, eu só como verdura. Tudo bem. Quanto tem de glifosato, de pesticida, né? Será que no solo ali, na monocultura que plantaram, tem selênio, tem licopeno, né? Ou só tem enxofre ali, né? Só adubam com enxofre, né? Então não dá mais tempo da comida absorver os nutrientes necessários, né? Sim, corta-se o cacho de banana verde. E aí se coloca no carbureto, na climatização, ele não está recebendo mais nada, né? Ele está só amadurecendo, porque ele não recebe mais nenhum tipo de nutriente, vitamina, nada, absolutamente nada. Tenta comprar na feira todos os nutrientes que você precisa ter que tem no Genolife. Vai ver quanto que vai sair, né, em termos de custo isso. É verdade. Então, assim, tomar 2 comprimidos por dia não vai nada. Por esse valor que está o Genolife, né? E assim, eu falo que assim, todo mundo que está vendendo isso deveria experimentar.